Esta vigília é muito significativa porque ela ressaltou o cerimonial que vinha se delineando há alguns anos e finalmente se confirmou para o ano de 2001. Assim, com esta ordem e com este ritmo estabelecido, nós podemos participar mais dos movimentos da energia, porque a energia vai se apresentando com diferentes impulsos, com diferentes gradações durante o ano todo. E se nós estabelecemos um programa de cerimônias, então nós podemos acompanhar isto mais conscientemente e colaborarmos com isto. Ele foi surgindo espontaneamente e vimos que através desse cerimonial nós tínhamos todo o centro espiritual da vida de Figueira manifestado em reuniões externas, em atos externos. Então este cerimonial espiritual, ele se compõe dos encontros para a prática de mantras, que é no primeiro domingo de cada mês, às 6 horas da manhã. Ele se compõe de vigílias mensais na última quarta-feira do mês. Então nós temos no princípio do mês, logo no princípio, os mantras de Figueira, que são este nosso alinhamento vertical com os níveis imateriais. E temos no final do mês, na última quarta-feira, os cânticos de Figueira, que são 12, e que vimos que haverá um por mês nas vigílias. Então, no princípio e no final de cada mês, nós temos estes mantras e esses cânticos. Os mantras que nos alinham verticalmente e os cânticos que são uma série de reconhecimentos, de confirmação de votos, de batismos, de preparo para certos passos evolutivos. E há cânticos também que representam a nossa comunicação com hierarquias espirituais e com os centros planetários. Então nós temos no princípio e no final de cada mês 2 cerimônias bem específicas e que representam bases muito importantes para a nossa vida interior e para a nossa vida externa também. E as outras 2 cerimônias estão durante o mês. Uma é a reunião monástica mensal, que é mais ou menos na metade do mês. E esta reunião monástica, hoje, ela é aberta a todos os presentes de Figueira, porque a reunião interna do monastério é feita num outro horário. Então, os atributos do monastério, que são para nós uma espécie de farol, de guia, de reconhecimento de tantos impulsos espirituais, internos, subjetivos e externos também, esses atributos vêm sendo estudados nas reuniões monásticas. De forma que é um cerimonial bem instalado e que nós agora
só teríamos que, bem entregues, entrar neste impulso, nesta corrente, até chegarmos no último atributo. E a outra cerimônia que nós temos, esta é trimestral, são os encontros de oração. E nesses encontros, nós também estudamos os atributos do monastério. Como os atributos são muitos, então eles são distribuídos entre a reunião monástica e o encontro de oração. Então nós temos todo o centro da vida espiritual de Figueira reunido nessas cerimônias. O que nós chamamos de cerimônia é aquele processo pelo qual uma energia superior vem se projetar e vem atuar aqui nos planos mais densos da matéria. Então, uma cerimônia é uma forma de uma energia alta, elevada, ser canalizada e atuar aqui. Então, nós não fazemos um encontro, não fazemos uma reunião para nós nos encontrarmos. Nós fazemos uma reunião para canalizar estas forças superiores para cá, para a Terra. E dependendo da qualidade desta cerimônia, dependendo da profundidade que se obtém nessas reuniões, essa energia superior pode descer e atuar entre o grupo, como pode atuar sobre o centro espiritual, ou como pode ir mais além, irradiar. Então estas cerimônias, os encontros para a prática de mantras, as vigílias mensais, as reuniões monásticas mensais e os encontros de oração trimestrais, se isto é conscientizado como cerimônia, se isto é conscientizado como uma obra do sétimo raio, então aqui isto poderá ir se aprofundando e o serviço que isto presta ao planeta poderá ser mais amplo. Isto vai depender da concentração e vai depender da qualidade de energia que se conseguir reunir nestas cerimônias. Para que isto possa realmente funcionar e para que isto possa realmente atrair estas forças e distribuí-las pelo mundo, nós precisamos de mônadas presentes nessas cerimônias, mônadas que pertençam à linhagem sacerdotal. As mônadas, como nós sabemos, estão em 7 linhagens, algumas delas estão em mais de uma linhagem, já estão sintetizando essas linhagens, mas nesse cerimonial, ou nessas reuniões espirituais, é imprescindível a presença de um certo número de mônadas da linhagem sacerdotal. Porque é esse tipo de mônada que canaliza este impulso e que determina o potencial energético da cerimônia. Nem todos nós somos mônadas sacerdotais. Mas para isso se estabelecer no grupo, como se estabeleceu já há alguns anos, então aqui para isto se estabelecer, para isto prosseguir, para isto não ter sido interrompido nestes anos todos, é sinal de que há mônadas sacerdotais no grupo. Tanto assim que em Figueira, hoje, existe no trabalho uma intenção de reconhecer
estas mônadas sacerdotais. E nós estamos procurando reuni-las em um grupo externo que está como grupo com a tarefa específica de sintonizar bem conscientemente com o sacerdócio, isto é, de se alinhar bem conscientemente com esta tarefa, de canalizar estas energias que às vezes são fortes, porque é com estas energias que acontecem certas preparações internas no indivíduo, é com esta energia forte que desce do alto que é possível fazer certas rupturas em núcleos resistentes, psíquicos ou mesmo anímicos. Então, é muito importante que nós tenhamos este trabalho presente e que haja um grupo sintonizado com esta tarefa. Então, nós estamos respondendo a este trabalho das energias, procurando preparar aqui no plano físico elementos que assumam esta tarefa, que estejam nesta sintonia e que cuja vida, cujos gestos, cuja atuação seja um cerimonial, isto é, seja um canal para que estas energias trabalhem aqui, funcionem aqui ou irradiem aqui permanentemente. Por isso, havendo um grupo treinando para isso, havendo um grupo ofertado para isto, haverá sempre um membro deste grupo canalizando isto e irradiando. Então nós teríamos um cerimonial contínuo, porque os seres humanos ou as mônadas encarnadas não conseguem manter um trabalho deste permanentemente. Conseguem manter temporariamente. Então é necessário um grupo, porque aí quando um não está mantendo, ou quando alguém não está na correta sintonia, um outro estará na correta sintonia. E assim a energia encontra canais para fluir como cerimônia, encontra canais para fluir como ordem, como harmonia, como amor, como atividade ordenada, atividade inteligente, e também suscitando nos indivíduos aquela vontade, aquele poder que eles necessitam ter com eles para controlar as forças negativas neles, para controlar as forças dispersivas, ou para dissolver as forças involutivas que, como nós sabemos, rodeiam um grupo espiritual. E este tipo de mônada, a mônada sacerdotal, este tipo de mônada no grupo é uma daquelas mônadas que mantém estas forças involutivas inócuas, ou a uma certa distância, ou se alguma delas chega a penetrar no grupo, ou chega a influir no grupo, este grupo sacerdotal deve estar aí transmutando isto, deve estar aí trabalhando com esta transmutação, em conjunto com outras linhagens de mônada, que nós também devemos ter no grupo, como as mônadas guerreiras. Então, é muito importante esta vigília, porque ela dá início a uma série de reconhecimentos que nós vamos fazendo. Ela dá início a um verdadeiro cerimonial de reconhecimentos. Mas isto só vai se abrindo e isto só vai surgindo, nós iremos compreendendo isto e iremos nos dedicando a esse trabalho interior, a esse trabalho monádico. Nós iremos fazendo isto
à medida que nos ofertamos para este trabalho, à medida que nos reconhecemos como instrumentos para que este trabalho das mônadas e para que estas linhagens venham a funcionar aqui na Terra, venham realmente a servir aqui na Terra. Para isso, nós precisamos responder a uma conjuntura de raios, a uma conjuntura de energias, porque isto não se faz com uma energia só. Teríamos que, ao nos relacionarmos com esses raios, que são o sexto, o sétimo, o primeiro e o 12º, para nós nos relacionarmos com esta conjuntura, nós teríamos que ter já transcendido, nos elevado um pouco além do padrão energético médio, normal do grupo. Um grupo tem um padrão energético médio. Um grupo é composto de vários indivíduos, cada um em um padrão energético, cada um em um nível energético. Então, o grupo deve ter um padrão médio. O sacerdote deve estar acima deste padrão médio, senão ele não é um sacerdote. Ele pode funcionar ou trabalhar com outras coisas. Mas para ele fazer esta canalização, para ele trabalhar desta forma dentro do grupo, ele como pessoa, como ser humano, como corpos sutis e como alma, ele deve estar acima do padrão energético médio do grupo. De forma que a condição para um indivíduo funcionar em um grupo de mônadas como sacerdote, não é ele ter um vestido especial, uma roupa especial, não é ele saber os atributos de cor. A condição é ele estar num padrão energético acima da média do grupo. Então, estas mônadas, se elas querem exercer esta função sacerdotal, de canais para energias de raios muito poderosas em benefício do mundo, se essas mônadas tiverem esta intenção, certamente elas irão passar para estas almas a condição energética para estas almas poderem elevar a média do grupo, atrair a energia do grupo para cima. Então eles devem estar acima da média energética do grupo, eles devem estar lidando com mais energia do que a média do grupo está lidando, isto é, estes devem estar suportando uma pressão energética maior do que aqueles que estão normalmente no caminho espiritual, suportando esta pressão sem se descontrolar, sem se descompor, sem cair. Então aqui, esta pressão que vem sobre estes sacerdotes ou estas sacerdotisas, estas mônadas sacerdotais, esta pressão, em certos momentos, vem como prova. E esta prova vem, em primeiro lugar, para aqueles que estão mais adiantados. Então, se existe uma mônada nesta linha, e se esta alma está se candidatando a fazer este trabalho, a pressão da energia começa sobre ela, e ela ali entra em prova, para ver se ela suporta esta pressão ou se ela não suporta. O grupo de preparo para o sacerdócio aqui neste trabalho ainda não está nesta etapa como grupo. Um ou outro individualmente já está.
aguentando, suportando esta pressão. Mas como grupo ainda não está acontecendo isto. É só depois que 2 ou 3 são provados e se mantêm de pé, é só a partir daí que a pressão vai sobre o grupo. Porque aí já tem quem a sustente. Ela está perguntando por que existe esta pressão. Porque o planeta Terra é um planeta não iniciado. O planeta Terra é um planeta todo permeado de ignorância. O planeta Terra não é um planeta iluminado. Então, certas energias, para chegarem até a parte mais densa do planeta, encontram muita resistência. Porque a veste psíquica do planeta é muito densa. É um planeta que deve ainda ser iniciado. Então, esta pressão da energia é para chegar nesses níveis mais densos. E os canais para isso são os sacerdotes, que devem suportar isto. Porque cada um que suporte isto, abre caminho para outros suportarem. Porque se ele recebe e suporta, ele vai irradiando. Então os outros não vão receber diretamente do alto, coisa que não aguentariam. Vão receber por irradiação. Então o sacerdote está irradiando esta força. Então o trabalho dele, num planeta como este, o trabalho dele é de ficar recebendo esta potência, transmutando e ir irradiando. Porque aí os outros vão recebendo, assimilando, vão se adaptando, e aí a energia já não precisa mais fazer tanta pressão. Aí o primeiro raio, o segundo, o terceiro, enfim, todos os raios que chegam até aqui vão descendo mais simplesmente. Mas nesta fase do planeta ainda há necessidade destas mônadas que canalizem esta potência, que suportem esta potência, que é para ir preparando a humanidade, preparando as outras mônadas para esta recepção. Com estes canais abertos e com estas energias fluindo e com um cerimonial como este implantado e atuando nos planos internos do planeta, então certas cerimônias internas, certas etapas interiores que nós vivemos, a nossa participação na construção do nosso templo interno, e nós temos um cântico de figueira que representa esta etapa. Então, estas cerimônias internas se tornam muito mais conscientes para nós, porque isto tudo já está mais permeado pelo grupo. Algumas transmutações monádicas podem ser feitas quase imperceptivelmente. Vocês já ouviram falar, já leram nos livros alguns fatos de transmutação, de troca de mônadas, nas quais os indivíduos entram até em coma, e durante a coma é que aquilo é trocado. Com esta cerimônia instalada e com esta atividade sacerdotal já bem subdividida por mais pessoas, essas transmutações monádicas passam a ser coisas quase imperceptíveis. São percebidas pela consciência do indivíduo, são percebidas pela mente do indivíduo. Isto é pressentido, isto é
até esperado, o indivíduo se prepara, mas não há nenhuma alteração, nem física, nem emocional e nem mental no indivíduo. Então, esta energia sacerdotal, esta atividade sacerdotal, isto vai refletir numa cerimônia de transmutação de uma mônada muito menos conflituada para certos níveis do indivíduo. E também esta fluência sacerdotal vai auxiliar muito no resgate dos seres, porque há partes dos seres que já estão sendo resgatadas, que já estão sendo elevadas. Então, se um ser passa pelo resgate em um dos seus corpos ou em um dos seus núcleos, isto não cria em todo o resto do ser nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de desarmonia. Então é muito importante a presença sacerdotal, é muito importante a presença destas mônadas atuando nos nossos planos internos. E, finalmente, o preparo para certas expansões de consciência, que no passado era chamado de iniciações, o preparo para essas expansões de consciência também é um preparo muito mais simples e é um preparo que pode ser feito sem nenhuma alteração da vida externa do indivíduo. Então, se o indivíduo já está absorvendo e recebendo estas forças através desta atividade sacerdotal, então aí ele pode ser preparado para uma expansão de consciência sem nenhuma alteração na sua atividade externa. Ele não precisa ficar inconsciente um período, não há necessidade de nada disto. Ele tem a expansão de consciência guiando um ônibus, ele tem a expansão de consciência lavando um chão. Ele não precisa se recolher a um estado especial, uma situação especial. Esta atividade sacerdotal externamente é uma coisa quase imperceptível para a maioria. Mas isto tem que ter realmente uma verdade, isto tem que ter realmente uma autenticidade interna para isso estar realmente trabalhando e funcionando. Bem, nessas 12 vigílias que compõem este ano, nós estudaremos em cada uma um dos 12 cânticos. De forma que nós vamos, finalmente, ter estes cânticos de Figueira vistos em um outro plano, em um outro nível. Esses cânticos representam, ou vão representar para nós durante este ano, ora, uma confirmação de votos, porque há cânticos que têm muita força de confirmação, e nós teríamos então que ver no que estamos nos confirmando, no que estamos nos colocando. Depois há outros cânticos que manifestam e que chamam a nossa atenção para alguma instrução interna que estamos recebendo. Há outros cânticos que nos ajudam a reconhecer uma atração superior sobre nós. Cânticos que nos ajudam a perceber que estamos sendo atraídos e que nos ajudam a seguir esta atração, que nos ajudam a atender a este chamado. E cânticos também que representam a presença de hierarquias espirituais no trabalho.
e outros cânticos que representam o nosso encontro com essas hierarquias espirituais. Então nós vamos ter um treinamento através desses cânticos, se nós nas vigílias realmente os aprofundarmos, se nós nas vigílias ficarmos com esses conteúdos ou com estas essências realmente presentes na nossa consciência. Porque aí toda a energia da vigília vai fazer com que isto atue sobre nós, com que isto atue e que nós comecemos então a perceber, que nós comecemos a encontrar isto que o cântico está anunciando. E outros cânticos falam da construção do nosso templo interno, para que a gente afine com certas etapas desta construção, ou para que a gente possa sintonizar com as hierarquias que estão trabalhando nessa construção. Cânticos que nos preparam para impulsos, que nós estávamos chamando outro dia de batismo, em uma reflexão, e cânticos que nos anunciam certas preparações para certas expansões de consciência em centros planetários. E finalmente nós temos um cântico que é uma espécie de clamor de um ser liberto que está honrando o Senhor depois de ter sido liberto. As energias desses cânticos, em geral, nós veremos que cada cântico está voltado para um setor deste processo devocional. Mas eles todos juntos, em conjunto, contêm uma vibração e eles contêm uma energia que nos ajudam, que nos auxiliam a viver este processo de sutilização no nosso plano material. O nosso plano material, os nossos corpos materiais, estão muito pressionados, como vimos nesta época do planeta. E esses cânticos, entoados mentalmente ou internamente, ou mesmo vocalmente, estes cânticos têm uma energia que nos ajudam a não resistir a esta elevação da nossa energia. Nos ajuda a não resistir a esta sutilização do nosso corpo etérico, do nosso corpo astral e do nosso corpo mental. E esses cânticos também têm um grau de luz que permite que a gente reconheça as nossas vibrações mais densas, que a gente passe a perceber em que setor podemos ser mais sutis, podemos estar mais permeáveis a estas forças superiores. Como se esses cânticos fossem para nós um bálsamo que nos ajudasse a reconhecer estas coisas. Então, se nós nos deixarmos envolver por esta energia, nós vamos perceber esses efeitos. Vamos perceber isto e vamos nos encontrar muito mais liberados de resistências para nos elevarmos como vibração e para nos reencontrarmos como seres espirituais. Nós estávamos vendo numa reunião anterior que se nós temos presente o cântico de manhã ao amanhecer, que isto faz um certo efeito sobre nós. Isto é, se nós trabalhamos o cântico como primeira atividade do dia, individualmente, nós temos o nosso pensamento como se fosse ampliado.
e pudesse se desenvolver como pensamento evoluído, como pensamento acima da média do pensamento normal durante o dia. E estávamos vendo também que o cântico realizado à tarde, ou quando o dia está terminando e quando a noite está chegando, nós vimos que aqui também a nossa resistência, a nossa parte material fica muito mais solta, muito mais livre, muito mais permeável àquelas energias que poderão vir da nossa alma durante o sono, enquanto o corpo físico vai adormecendo. Hoje nós percebemos que se estas práticas forem assumidas, os nossos corpos sutis, estes que normalmente estão um pouco enclausurados dentro dos nossos mecanismos físicos e materiais, não? Nós percebemos que esses nossos corpos sutis começam a respirar. E nós podemos até, se formos fiéis a essas práticas e se soubermos acolher a essência desses cânticos e trabalhar com esses cânticos concentradamente, bem amorosamente, nós vamos começar a perceber certos ritmos nos nossos corpos que normalmente nós não percebemos. Começamos a perceber certos ritmos, começamos a perceber certos movimentos, e isto faz com que estes corpos não fiquem mais tão condicionados aos nossos preconceitos, aos nossos esquemas rígidos, às imposições das formas de vida, a essas estruturas formais que massacram a vida e a atuação de um indivíduo. Então aí nós começamos realmente a perceber de dentro para fora este respiro nesses corpos. E vemos a nossa mente, o nosso sentimento e até a nossa vitalidade bem mais atualizada com respeito à energia do raio e à energia do plano evolutivo que estará atuando para ser manifestada por nós como canais destas energias.